Vocês conhecem as Feras Sagradas? Muitos vão dizer que sim, mas será mesmo? Saudações, eu sou o Hakasei e hoje eu vou lhes contar por completo a história das Feras Sagradas. Então senta aí e pega um lanchinho porque o vídeo vai ser um pouco longo, beleza? Bom, sem enrolar muito, eu gostaria de primeiro pedir para quem não está inscrito se inscreva. Gente, mais de 60% das pessoas que veem os vídeos não são inscritos. Vocês não têm ideia do quanto isso ajuda. Se inscreve aí de coração. E antes de mais nada, eu gostaria também de não deixar para o final, mas para esse começo, agradecer aos membros do canal, que ajudam muito o canal ir para frente e eles financiam as pesquisas aqui do canal. Se você puder e quiser ajudar o canal, o link do Apoia-se tá sempre na descrição do vídeo, beleza? Dito isso, agora sem enrola muito, vamos lá. As Feras Sagradas são Digimons antigos, tanto na franquia quanto no lore, mas só foram de fato ganhar uma história mesmo a partir de Digimon Tamers, pois apesar de serem introduzidas originalmente na série Adventure, só foram realmente ser trabalhadas de fato lá quando o Tamers estava na televisão, onde ali eles realmente ganharam de fato grande importância. No Hyper Colosseum, as Feras Sagradas inicialmente eram retratadas como deuses que foram criados e cultuados pelos próprios Digimons durante o desenvolvimento da sua cultura nativa, sendo retratados diferente do deus que comumente a gente conhece, como por exemplo Yggdrasil. Lá é dito que o deus dos Digimons pode ser o próprio sistema do mundo digital, mas que tem uma origem completamente diferente dos Digimons. Além disso, as Feras Sagradas já são retratados como uma força do bem que governam em prol da estabilidade do mundo digital, tal como apresentado originalmente em 02 e também em Tamers um pouquinho. O relatório do Agumon Hakase diz que as 4 Feras Sagradas reinam desde as eras mitológicas do mundo digital, e o livro de 25 anos realmente confirma isso. Dito assim, nos primórdios do mundo digital houve um período de caos, devido aos ajustes ambientais e a influência da coleta de muitas informações de uma única vez, causando mudanças de fase e perda de dados no mundo. Devido a esta catástrofe, muitos continentes e Digimons foram exterminados, causando a extinção de antigas espécies de Digimons e a perda de tecnologias antigas como as do Digimental. O maior impacto da mudança de fase foi a reversão do eixo norte-sul do mundo digital, o que fez com que os dados de Huanrumon e Zukiamon, as Feras Sagradas, que guardam a direção norte e sul, fossem trocados. Reconhecendo essa catástrofe, os investigadores do mundo digital reconstruíram este mundo e colocaram pedras angulares, agora chamadas de Holy Stones, em coordenadas importantes para evitar essa mudança de fase novamente. Depois de esperar que o mundo se estabilizasse, os dados norte e sul trocados foram finalmente restaurados. As 4 Feras Sagradas representam e governam os pontos cardeais: Huanrumon para o norte, Zukiamon para o sul, Kinlongmon para o leste, Bairumon para o oeste. E cada Fera Sagrada possui um subordinado que as servem e agem em seu nome, sendo eles um grupo de 12 Digimons conhecido como os Devas. As 4 Feras Sagradas reinaram e protegeram o mundo digital desde a Era dos Mitos e se tornaram lendas como seres extremamente difíceis de se criar um contato direto. Bom, isso é o que a gente encontra no próprio livro de 25 anos. O grupo em si faz referência direta aos 4 animais celestiais da cultura chinesa. A mitologia chinesa traz 4 poderosos animais como guardiões dos pontos cardeais terrestres: o dragão azul do leste, o pássaro vermelho do sul, o tigre branco do oeste e a tartaruga negra do norte. Eles são associados a elementos da teoria das 5 transformações e estações do ano. Cada criatura possui sua própria característica, história e origem, beleza? Agora a gente vai conhecer um pouco de cada um e também ver o seu perfil e que a gente tem a aprender sobre eles. Começando pelo mais velho das 4 Feras Sagradas, Huanrumon ou Shenwumon, que vive na Floresta dos Deuses. Seu perfil diz: uma antiga tartaruga colossal de 2 cabeças que protege o norte do mundo digital, sendo do tipo Fera Sagrada e atributo Vacina. É um Digimon que usa técnicas versáteis relacionadas ao elemento da água, sendo um membro das 4 Feras Sagradas e mais velho do grupo, e um ser também muito gentil, mas não se deixe levar por sua aparência pacífica e sua gentileza, pois não só ele, mas todas as Feras Sagradas têm seu perfil que seus poderes rivalizam com deuses. Lembrando que, como deuses está no plural,
está referindo a entidades físicas, Digimons com status de deuses, status divinos, a não se comparando com a entidade Deus, host do mundo digital. Existe essa diferença, tá? Então, quando a gente se refere a deuses, são entidades físicas, Digimons, que atingiram esse status de divindade. Quando a gente fala Deus, a gente fala o host do mundo digital, aquele que governa todas as leis do mundo. Dito isso, agora vocês sabem um pouquinho a diferença. Um padrão que é notado dentre as esferas sagradas são a presença de 4 olhos e 12 digicores, geralmente circulando em sua volta. O que é para muitos curioso, já que os digicores, por serem literalmente fonte de informação de cada Digimon, geralmente não fica exposto, né? Porque é algo extremamente sensível. Porém, estes seres possuem 12, indicando que possivelmente eles, ao chegarem ao fim de suas vidas, usam um desses digicores para se manterem vivos. Agora, como e por que eles caçam ou como eles obtêm mais digicores, fica um mistério aí no ar. Realmente a gente não tem essa informação. Talvez os Devas coletem informações para formar um novo Digicore, mas aí é simplesmente teoria e especulação da minha parte, tá? E isso explica como eles ainda existem desde o mundo antigo. Se explica, né, como eles estão vivos desde aquela era digital, a era mitológica. O seu nome, Huanhu, vem da criatura do qual ele se baseia, a tartaruga negra, a criatura associada ao norte, ao inverno e à água. Acredita-se que a tartaruga proporcione longevidade e sabedoria, e geralmente é retratada como uma serpente envolvendo seu corpo. Neste caso, a gente tem uma tartaruga com 2 cabeças de serpente, né? De acordo com algumas lendas chinesas, a tartaruga possui poderes de adivinhação. Seu casco seria um portal para o oculto, onde ela poderia ver o futuro. Em posse das respostas, o animal poderia voltar para o mundo real e mostrar o que viu através de sinais. Com isso, agora vocês sabem basicamente o porquê o Huanhumon tem 2 cabeças de serpente. Prosseguindo agora para o continente WWW, temos a morada de 2 feras sagradas, Qianlongmon vivendo na Assemble Tower e Zukiamon, no outro extremo, vivendo no Butte Vulcano. Começando então pela Fênix, a lendária Zukiamon, também conhecido como Sutsuemon. O pássaro de fogo é uma das feras sagradas, sendo do tipo pássaro sagrado e atributo vírus. Sendo o oposto de Huanhumon, Zukiamon é um Digimon violento e pouco paciente, até mesmo extremamente rude com os demais, incluindo seus próprios parceiros das feras sagradas, sendo um ser lendário que reinou na era mitológica do mundo digital. Seu poder está dentre os mais poderosos Digimons do tipo pássaro, tendo o poder que rivaliza com os outros deuses. Suas chamas são tão intensas que é comparável com as chamas irradiadas do Sol. Em sua carta do Digimon Gintrix, diz que ele considera a intervenção humana como um sinal de hostilidade por parte da humanidade, uma espécie de invasão ao espaço dos Digimons. Seu nome vem de Zukião, o pardal vermelho da mitologia chinesa, no ocidente conhecido como pássaro escarlate. É o responsável pelo sul e relacionado ao verão e ao fogo. Segundo a tradição, o pássaro e o dragão são vistos como um par. Imperadores costumavam ter dragões bordados em seus trajes, enquanto as imperatrizes e concubinas portavam o Zuki em estampas e adornos. É um símbolo de sorte, ou seja, os imperadores se trajavam com vestes que lembram, né, que tem imagens de dragão, as imperatrizes com imagens de fênix. No extremo oposto do continente WW, a gente tem a Assemble Tower, onde se localiza o dragão azul Qianlongmon, ou Qianlongmon. Qianlongmon é um dragão colossal, do tipo dragão sagrado e atributo dados, sendo uma das 4 feras sagradas que protege o leste do mundo digital. Qianlongmon comanda o elemento do relâmpago, sendo um ser lendário, tal como as demais feras sagradas. Qianlongmon é um Digimon que rivaliza com o poder dos outros deuses do mundo digital, além de ser cotado também como membro dos 4 grandes dragões do mundo digital. Mostrado tamanha sua importância e imponência, Qianlongmon exala um ar de divindade e sabedoria, se comparado com as demais feras sagradas. Além disso, tem um comportamento completamente diferente e oposto do Zukiamon, sendo mais tolerante com os humanos, podendo até mesmo cooperar com eles, se assim for necessário. O seu nome vem de Azure Dragon ou Qianlong, né? A criatura que guarda o leste, e é associado à primavera e à madeira.
Curioso ele ser associado à madeira e ter poderes de relâmpago, né? Mas tudo bem, a gente deixa passar. O dragão é considerado o mais nobre dos animais na cultura chinesa, na verdade na cultura oriental de forma geral em si. Por isso é definido como líder deste grupo. A característica inerente do animal, justiça, benevolência e fartura, fazem contrapontos à sua temível e poderosa aparência. Apesar de na mitologia original Qinglong ser o líder das esferas sagradas, aqui em Digimon outro dragão tomou seu posto, mas logo a gente fala dele. Partimos então para a última e mais nova das esferas sagradas, o tigre branco que governa o Folder Continent e a Fire Island, Bairumon ou Baifumon, o gigante tigre branco do tipo fera sagrada e atributo dados. É o mais poderoso em força bruta dentre as 4 feras sagradas, e tal como os demais, sua força rivaliza ao dos demais deuses. Como mencionado antes, mas confirmado aqui no perfil oficial do Bairumon, a imortalidade das feras sagradas e seu enorme poder vem de algo além deles mesmos, seus digicores. Isso amplifica e muito seu poder natural, e o Bairumon, apesar de ser violento, ele age com neutralidade em relação aos demais, assim como Qinglongmon e Huanhumon, e curiosamente seus ataques envolvem o elemento do metal. Já na mitologia chinesa, o Baihu é o deus oeste e está ligado ao outono e ao metal. Por ser considerado um símbolo de força e coragem, o tigre é comumente associado às forças armadas. Adornos de jade no formato de tigre eram portados por comandantes do exército chinês nas eras das dinastias. O animal costumava ser esculpido nas portas das tumbas para proteger os mortos contra os maus espíritos. As feras sagradas se fizeram presente na série Adventure e Tamers, como eu mencionei, com o papel de deuses do mundo digital. E esses seres tinham a função de manter a harmonia do mundo intacta. Em Digimon Adventure a gente descobre que a história das feras sagradas é que eles enfrentaram um grupo de Digimons que queriam dominar o mundo digital, os Dark Masters. E originalmente eles eram parceiros de um grupo de crianças escolhidas que vieram antes do grupo do Tai. Em Tamers, a lore segue mais ou menos como a própria lore oficial dos perfis. No período do fim de Frontier e início de Chronicles, foi introduzido uma quinta fera sagrada e esse sim, líder dos demais, o dragão dourado e antigo imperador do Tai Chi, que governa o centro do mundo digital como um todo, reconhecido no passado como o imperador do mundo digital, Huanlongmon, como diz no Booster 19. Agora em seu perfil oficial a gente tem o lendário dragão do tipo fera divina, supervisionando as feras sagradas que protegem o mundo digital. É um Digimon imperador que está consagrado no centro e governa o mundo. Porém, no passado ele foi selado no lugar mais profundo e escuro da Terra por um anjo que desceu dos céus. Como resultado, ocorreu uma luta pela supremacia entre as 4 feras sagradas que perderam o controle, mas com o tempo o equilíbrio foi restaurado. Sua existência é boa e má ao mesmo tempo, sendo chamado de Taichi, da luz e das trevas. Possui 8 olhos e 12 digicores, orbitando à sua volta, e seu enorme corpo é coberto por escamas de Fanlong Ore, ou Huanlong Ore, um minério especial que possui dureza absoluta, sendo impossível até mesmo de arranhá-lo, sendo apenas o Hexamon o único capaz de ultrapassar essa defesa absoluta. Mas a gente vai chegar ainda nesse ponto da história. Se algo acontecer, os Devas serão despachados primeiro, e se o problema não puder ser resolvido, as 4 feras sagradas entrarão em ação. E se as 4 feras sagradas então não servirem, será então o papel de Huanlongmon finalizar esta difícil tarefa. Eu realmente acho que é difícil imaginar uma situação em que seja necessário o Huanlongmon aparecer. A maioria das vezes as 4 feras sagradas geralmente dão conta, mas para tudo tem uma primeira vez, né? Antes de prosseguirmos, eu quero sanar algumas dúvidas referentes às feras sagradas, para que a gente possa dar continuidade a esse assunto sem que eu precise ficar parando para colocar alinhar alguns pontos, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá. Primeiro, qual é a participação das feras sagradas em Digimon Chronicle? Uma pergunta que muito fala. Apesar do Huanlongmon ter sido introduzido praticamente no período de Chronicle, as feras sagradas não têm quaisquer participação na história, não sendo citada durante os eventos da história, que é no mínimo curioso, já que rolou quase uma extinção dos Digimons por conta do Project Arc.
No entanto, é citado uma resistência que abrigava e protegia os Digimons mais fracos, que não possuíam o anticorpo X. E infelizmente não temos qualquer citação das feras sagradas nessa resistência, mas devido sua lore por padrão, dá para se especular que eles seriam os cabeças dessa resistência. Mas infelizmente não há nenhum tipo de informação que possa provar isso. E sanando mais uma dúvida, apesar das feras sagradas serem tão antigas quanto os 10 guerreiros lendários, não há quaisquer menção a elas ou seus feitos durante o período desta guerra, tendo apenas a citação do perfil do Juan Langmon dizendo que ele foi selado no centro do mundo digital, possivelmente a Dark Area, pelo anjo que desceu no passado no mundo digital, possivelmente se referindo a Lucemon que desceu do céu quando houve a grande crise do mundo digital. Eu tô usando possivelmente porque os perfis e todas as informações deixam margens para especulação, tá bom? E apesar de muito se especular, não tem nenhuma informação que coloque as feras sagradas dentro desse conflito de Lucemon e 10 guerreiros lendários. Aproveitando o assunto, vamos falar um assunto que me trouxeram no vídeo sobre Battle Terminal. O inscrito viu um outro vídeo de uma outra pessoa do qual o cara fez diversas afirmações, no mínimo tendenciosas. Antes que vocês vão procurar, é um youtuber gringo, tá? Para poder afirmar que as feras sagradas são mais fortes que o Lucemon. Bobeirinha de power scaling que eu não me importo. Com isso veio a desinformação que o Lucemon seria incapaz de selar o Juan Langmon. Bom, o cara no vídeo usa de algumas artimanhas para favorecer o seu próprio raciocínio. Como por exemplo, no perfil das feras sagradas é dito que elas têm poderes que rivalizam com os deuses. Novamente, no plural. Os deuses no plural são seres que obtiveram status de divindade. Enquanto Lucemon falda um molde em sua carta no Battle Terminal, é dito que seu poder supera o do Supremo e é comparável ao ser chamado Deus, no singular, indicando criador dos Digimons ou host do mundo digital. Percebe que é a diferença, né? Ah, meu Hakase, no vídeo ele tá falando do modo criança do Lucemon, você tá falando do modo caído, são coisas diferentes, meu. Você tem certeza que realmente são coisas diferentes? O que a gente sabe sobre Mode Change? Ou mudança de modo? Bom, eu vou pegar aqui uma das fontes mais conhecidas para vocês poderem ter uma ideia, que é o Wikimon. O Wikimon é uma fonte relativamente confiável, porque eles deixam as fontes de onde eles tiraram essa informação, de onde saiu essa informação. Então, é algo que é bacana, dá para você ver ali a informação e saber de onde essa informação tá vindo. Então, o que no Wikimon tá dizendo sobre mudança de modo? O mudança de modo, ou modo change, é uma habilidade semelhante à evolução, que está disponível para certas espécies de Digimon que tem múltiplas formas ou modos, né? Ele até cita exemplos aqui, como tá no print para vocês poderem ver. O caso do Duftmon, que muda para o modo Leopardo, ou as mudanças de braços do Justmon, e até mesmo a mudança de modo, né? A Alterous Mode do Metal Greymon, do qual ele consegue extrair do seu Digicore, né? Aquele canhão Altaros, que tá ali, a gente sabe que tá ali adormecido no seu Digicore, de alguma forma, por conta da forma X do Metal Greymon vírus. Beleza, dito isso, vamos continuar. Quando um Digimon passa pela mudança de modo, ele se transforma em outro modo daquela mesma espécie. Isso geralmente não muda seu estágio de evolução, mas existem exceções que mudam sim, como por exemplo, o caso do Lucemon. A própria postagem já tá falando do caso do Lucemon, né? Então vocês percebem que a gente está falando do mesmo Digimon, porém com um modo alternativo. Então, modo caído e modo Satã são modos do Lucemon, são formas alternativas do Lucemon criança. Então, o Lucemon criança, como a gente já sabe, todas as descrições válidas para o Lucemon modo caído e modo Satã valem para o modo criança também, porque é uma mudança de modo. Ah, mas tem mudança de nível, tem mudança de tipagem? Sim, tem. Porque é uma mudança de modo, e como está descrito aqui, essa é uma evolução que está disponível para certas espécies que têm múltiplas formas ou modo. Ele se transforma em outro modo daquela mesma espécie, entendeu? Então não preciso ir muito longe, literalmente para provar que o ponto do cara tá errado, que ele está manipulando certas informações para poder trazer a narrativa dele, fazer a narrativa dele fazer sentido. Então, gente, não há dificuldade nenhuma, tá tudo nos perfis, tá tudo nos produtos expandidos. Então,
não tem por que ter essa certa dificuldade. E isso é válido para qualquer outro Digimon, tá? Isso não é exclusivo do Lucemon. Ah, Serafimon, modo caído. Ele é um modo do Serafimon, ponto. E por assim vai, tá? Então, tenho em mente isso, tá bom? Só que eu já mostrei que o Lucemon seria equivalente ou até mesmo superior. Então sim, o Lucemon teria plenas capacidades de selar o Huanglongmon. Espero que assim como vocês vêm me questionar nos vídeos dos comentários, espero que vocês façam o mesmo com outras pessoas. Não é porque fulano é famoso, tem mais influência, tem o maior número de inscritos e blá blá blá. Não é por isso que ele está certo. Se você tem como provar que a sua informação é oficial e ela está correta, faça, questione. Por mais que pareça tudo corretinho, questione. Vocês me questionam e eu procuro a resposta para vocês. Então eu sugiro que vocês façam o mesmo com os demais. Lembrando, sempre com educação. Você questionar ou você questionar alguma fidelidade de informação, você não está ofendendo ninguém. Fica tranquilo com isso. Se você for educado, a pessoa, se ela souber dialogar, ela vai conversar com você, beleza? Agora, próximo. Vamos enfim colocar um ponto final nas falácias sobre Huanglongmon em Cross Wars. Bom, lá aparece um Digimon da espécie Huanglongmon servindo como outro Digimon, o Dorabikmon. Vamos ao contexto, tá? Porque muita gente gosta de falar mal disso, mas sequer assistiu o anime ou consumiu os produtos relacionados. Então acaba que tem muita falácia. Em Cross Wars, os níveis evolutivos foram quebrados. Com isso, diversos Digimons até mesmo extintos vieram a aparecer, como o próprio Ancient Volcamon, por exemplo. Ou seja, esse Huanglongmon não é o mesmo que pertence ao grupo das feras sagradas. Inclusive, essa dúvida já é sanada no próprio card game da época de Cross Wars, o Digimon Cross Wars Super Digicatizen. Lá ele tem 3 cartas, 2 com atributo status extremamente alto, retratando o Huanglongmon como um Digimon que pertence às feras sagradas. Dentre essas 3, tem uma carta mais fraca, retratando o Huanglongmon que a gente vê no anime, falando até mesmo sobre sua fidelidade ao exército do Dorabikmon, mostrando que esse Huanglongmon é só mais um Digimon que conseguiu atingir os status para evoluir para o Huanglongmon. E como as evoluções estavam quebradas, isso facilitou mais ainda para que qualquer Digimon atingisse essa forma. Lembrando que não é porque um Digimon Y ou Digimon X consegue atingir essa forma que ele terá o mesmo desempenho, o mesmo nível de poder daquele citado ou referenciado como fera sagrada. Espero que vocês entendam que perfil oficial é pra gente ter uma base, pra gente ter uma noção daquilo. Então geralmente os perfis oficiais que as pessoas dizem muitas vezes ser exagerados, se refere ao auge daquela espécie. Aquele é o teto máximo que esse Digimon pode conseguir, é o teto máximo que foi registrado. Então pode ocasionar de ter Digimons extremamente mais fracos, assim como pode ocasionar de ter Digimons extremamente além disso, porque aquele ali é o teto que a gente conseguiu pesquisar. Eu vou fazer um vídeo falando sobre os pesquisadores do mundo digital e como isso se encaixa na lore, tá? Por hora, eu espero que vocês entendam que o perfil oficial e todas as outras descrições é pra gente ter base. São descrições de personagens pesquisadores, então não há 100% de exatidão, tá bom? Assim como na ciência que a gente tem também, e em pesquisas, a gente tá sempre pesquisando para ter mais informações, porque a gente realmente não tem certeza daquilo. Sempre vai aparecer um novo ser de uma espécie, pode trazer características, o que pode trazer habilidades novas que a gente sequer conhecia. Por isso, constantemente a gente vem recebendo atualizações a cada novo produto que sai. A gente tem pelo menos uma frase que é diferente, que adiciona a mais. Entenderam? Beleza. Grupo devidamente apresentado, dúvidas sanadas. Agora a gente pode falar um pouco da participação desse grupo dentro da franquia e um pouco da sua importância. A sua primeira aparição já é estabelecido como grupo, né? Eles foram apresentados no game de WonderSwan, o The Untamers. Lá eles são parceiros emprestados pro Ryo para ajudar ele a treinar para poder enfrentar então o Moon Millenniummon, que é a grande ameaça dentro da história do Ryo e grande vilão do The Untamers. Mas, no geral, a participação das feras sagradas dentro da história dos jogos do Ryo é basicamente o que elas fazem na lore e em Digimon Tamers também. É basicamente esse é o papel delas, de manter o equilíbrio no mundo digital. Digimon The Project. A história do game conta que uma parte do mundo digital foi perdida. Para restaurar o mundo digital perdido, o protagonista é chamado por Ophanimon e segue para o mundo digital. No entanto, os sucessíveis vilões estavam esperando, e para ele poder restaurar então o mundo digital, ele vai ter que derrotar todos esses Digimons malignos antes.
vidas. Nessa história, as feras sagradas prestam auxílio pro protagonista para conseguir derrotar o grande vilão, que tem o intuito de usar o digicódigo secreto para definitivamente apagar o Digimundo da história. Em Digimon History ou Digimon World DS, as feras sagradas estão trabalhando junto do Clavius-Angemon e do Alphamon para tornar o mundo um lugar um pouco mais pacífico. E para auxiliar eles nesse processo, eles pedem ajuda a alguns humanos, formando assim a lendária União Tamer, ou Tamer Union. Nesse período, o Alphamon decide deixar a organização nas mãos do Clavius-Angemon e das feras sagradas. A função delas nesse jogo é basicamente como observadores e avaliadores dos Tamers que participam da União Tamer. Então a partir daqui eu vou resumir um pouco, tá? Pra gente não ficar muito preso nesse jogo. Mas as feras sagradas também, além de serem observadores e avaliadores, eles também saíam em missões junto com os demais. E foi em uma dessas missões que eles foram investigar um vale misterioso que surgiu no servidor do mundo digital que o Kinlongmon acabou sendo infectado por um vírus. Ele caiu numa armadilha de um Tamer misterioso e uma entidade misteriosa. Eles lançaram um vírus que afetou boa parte das feras sagradas, deixando elas extremamente violentas e descontroladas, sobrando apenas na União Tamer o Clavius-Angemon e o Zukiamon, que misteriosamente concordou em ajudar os Tamers, né? Juntos eles guiam o protagonista para salvar as demais feras sagradas. Durante esse processo, basicamente lá no final, quando a gente tá para resgatar a última fera sagrada, a gente então consegue conversar com um Tamer misterioso que tá acompanhado de uma entidade. Eles foram os responsáveis por infectar as feras sagradas. No entanto, ao pensar junto com Clavius-Angemon, o Zukiamon se assusta, porque para esse vírus afetar Digimons tão poderosos quanto eles, o responsável, no mínimo, tinha que ter poderes equivalentes ao deles. E é nesse momento que o Tamer misterioso, junto dessa entidade, interrompe eles com uma espécie de anel maligno. E com a ajuda desse anel maligno, eles conseguem controlar Zukiamon, fugindo até a região vulcânica do mundo digital. O protagonista o persegue e tem o seu último embate com este Tamer misterioso, salvando as feras sagradas. E com isso, elas recobram a consciência e anulam o poder do anel maligno. E com isso, a gente tem a última participação das feras sagradas no game de DS, porque a partir daí, a gente vai investigar a fundo sobre a entidade misteriosa. E em breve eu faço um vídeo sobre essa entidade que é muito interessante. Após isso, temos os eventos do Battle Terminal. Sem mais enrolação, a história do Battle Terminal se inicia logo após os eventos de Digimon Chronicle, como eu mencionei. Como resultado do final daquela história, uma nova era se instaura no mundo digital, e novamente os humanos passam a estudar os Digimons. O que eles pesquisavam ainda é um mistério, porém como resultado da pesquisa foi criado um dispositivo chamado Digimon Axel, que fazia o uso do DNA, a Digimon Network Ability, para influenciar a evolução, abrindo novas possibilidades como uma evolução temporária que explorava o máximo do potencial de cada espécie. Essa nova evolução foi nomeada de Blast Evolution. Já fiz um vídeo sobre isso e eu falo um pouco mais sobre Blast Evolution em outro vídeo. Vou deixar o link no card e no comentário fixado para vocês poderem dar uma olhada. É complemento para essa história, beleza? A influência dos humanos estava cada vez maior dentro do mundo digital. Isso se deve a alguns dispositivos criados pelos humanos, como o Digivice IC, que usava o Digisoul, e o DigiWindow, que era um laptop usado para analisar os Digimons, muito semelhante àquele que o Koshiro usava em Adventure. Porém, outro método foi utilizado pelos humanos para interagir com o mundo digital, e foi os Battle Terminals. Era uma máquina que permitia os Tamers usarem o seu Digivice IC e cards de Digimon no mundo digital para batalhar como se fosse literalmente um jogo. Mas nem tudo são flores, e com o tempo os hackers começaram a hackear as máquinas do Battle Terminal, fazendo com que Digimons que não fossem originalmente programados começassem a aparecer lá, como os 7 grandes lords demônios, que foram descobertos no Battle Terminal, fazendo o Demon aparecer em diversas máquinas, causando terror em todas elas. Com a ajuda dos pesquisadores, os Tamers conseguiram atrair o Demon para uma armadilha e assim conseguir batalhar com ele dentro do Battle Terminal. Dessa forma, eles conseguiram não só derrotá-lo, mas também expulsá-lo do Battle Terminal. Porém, a porta para esse novo mundo já estava literalmente aberta, e Demon não seria o primeiro nem o último a invadir esse local. Com o tempo, cada Lorde Demônio foi aparecendo para causar o terror dentro desse Battle Terminal, forçando os Tamers de todo o mundo se reunir para derrotá-los e bani-los de vez. O último dos 7 grandes Lordes Demônios a ser enfrentado foi Lilithmon, que amaldiçoou a todos em seus últimos suspiros, dizendo que isso não acabaria daquela forma. Pouco tempo depois, as 4 feras sagradas que antes tinham a função de proteger o mundo digital e manter o equilíbrio estavam fora de controles e extremamente violentas. Os pesquisadores descobriram que a derrota dos 7 Lordes Demônios liberou um programa de crack no mundo digital. Esse crack era um vírus que se chamava Tempest. O vírus fez o seu efeito lentamente e progressivamente. O programa Tempest fazia os Digimons perderem o controle de si, os corrompendo de dentro para fora,
fazendo eles ficarem violentos. Foi isso que afetou as esferas sagradas, que agora ameaçava literalmente todo o mundo digital. Os pesquisadores, então, seguindo como base o Digimon Accel e o Digivice IC, construíram um novo dispositivo, o Digimon Twin. Esse que era uma versão melhorada dos anteriores, podendo ainda liberar poderes antes ocultos em seus Digicores através do Burst e Blast Mode. Com isso, os Tamers, auxiliados por pesquisadores, partiram para o mundo digital para impedir essa catástrofe. Após alguns embates, os pesquisadores conseguiram descobrir que se o programa Tempest fosse deletado do sistema do Digimon, eles poderiam não só curá-los, mas reverter aquele estado que eles estavam, sem precisar matá-los de fato. O problema é que haviam duas facções disputando entre si para ver qual era a mais poderosa. As facções Revolution, focada em treinamento de Digimons dragões e poder físico, e Liberation, focada em Digimon fera e velocidade. Em resumo, estava praticamente um caos no mundo digital. Vendo essa oportunidade, o comandante Yu usou do orgulho de ambas as facções para fazê-los salvar o mundo digital. Com isso, ele elaborou um torneio do qual o mais forte deles poderia ter a chance de salvar o mundo digital, elevando o nome da facção vitoriosa. Dessa forma, ele conseguiu unificá-los temporariamente em uma competição relativamente amistosa. Com isso, se iniciou a batalha D1 Revolution versus Liberation. O primeiro alvo das esferas sagradas era a mais poderosa, Bairumon. Usando o novo Battle Terminal 02, eles poderiam ir à Ilha Arquivo e ao continente Pasta, e lá eles encontrariam a fera sagrada. E não deu outra, eles encontraram Bairumon enfrentando um Dracomon, que no meio da batalha evoluiu para um Coredramon verde, e junto dos Tamers, eles afugentaram inicialmente o Bairumon. Porém, tempos depois, no topo das ruínas Codec, Bairumon foi encontrado e derrotado definitivamente pelos Tamers, e também pelo Coredramon verde. Nesse momento, fica implícito se o Coredramon continua acompanhando os Tamers ou não. Porém, o que é confirmado de fato é que eles lutaram lado a lado várias vezes durante essa história. A próxima fera sagrada era Huanrumon. Os Tamers se dirigiram à Floresta dos Deuses, onde habitava a fera sagrada. Lá eles veem o mesmo enfrentando um Groundamon. Os Tamers então se juntaram à batalha e juntos derrotaram um Huanrumon. E sim, esse Groundramon é a versão evoluída do mesmo Coredramon de antes. Se dirigindo ao continente WWW, eles vão até a Symbol Tower enfrentar o dragão azul, o Kinlongmon. No caminho, eles já viam o Kinlongmon enfrentando um Break Dramon, indicando que aquele mesmo Coredramon que antes estava peregrinando junto deles havia evoluído. A batalha se estendeu até o topo da Symbol Tower. As batalhas eram literalmente desgastantes e poucos Tamers haviam sobrado. O Kinlongmon era realmente poderoso, sem contar que eles também já estavam bem cansados. Muitos Tamers já haviam perecido durante a batalha contra as duas primeiras esferas sagradas. Nesse momento, só havia sobrado 2 de cada facção. Ao lado dos Revolution, tínhamos o Cavaleiro Real do Kemon, e ao lado dos Liberation, tínhamos Metal Garurumon. O problema dessa batalha é que eles dois não cooperaram. Com isso, Kinlongmon viu uma brecha para derrotar ambos facilmente. Vendo os esforços do Break Dramon, os dois então decidem finalmente deixar seu orgulho de lado e cooperarem um com os outros. Junto, os três derrotam a Fera Sagrada e a livram do vírus como fizeram com as demais. Porém, já era tarde demais, seus Digimons estavam muito esgotados e aí não iriam sobreviver. Agora, os dois mais fortes de cada facção tinham literalmente perdido seus parceiros. Praticamente não havia mais chance de salvar o mundo digital. Porém, o Kinlongmon, vendo aquilo, lançou um programa que ajudaria eles no futuro, modificando seus dados e os fazendo a retornar a Digitamas. Agora, o último desafio, a última das feras sagradas que se encontrava no extremo oposto do continente WWW, o Butch-Vulcano. Lá os Tamers então presenciaram um Digimon chamado Slayer Dramon enfrentando a fera Zukiamon. Com a vitória de Slayer Dramon, o mundo se estremece e um novo continente misterioso surge bem no meio do mundo digital. Esse que se revela como uma parte da Dark Area, o Vale dos Demônios. Acabou emergindo junto com um Digimon selado na Era Antiga, o Dragão Dourado, Huanrumon, o antigo governante do mundo digital. Então, a luz da evolução brilha mais uma vez, e uma Jogres milagrosa une Break Dramon e Slayer Dramon, do qual a gente acompanhou nessa história. Juntos eles se unem para formar Examon, o Cavaleiro Real, o único Digimon que naquele momento estaria à altura de enfrentar o antigo deus do mundo digital. A batalha é literalmente de proporções titânicas. A pele do Huanrumon é muito dura e muito resistente. Era um verdadeiro empecilho para o Cavaleiro Real, que teve que usar toda a sua força para atacar, lhe dando a vitória.
o mundo parecia finalmente estar salvo. Porém, uma sombra misteriosa começou a se manifestar do Vale dos Demônios. Um novo oponente, aquele que carrega a coroa dos pecados, o Gudomon, o mal encarnado. O plano inicial dos Sete Lords parecia ser literalmente esse, trazer o Digimon mais ameaçador à vida. Para isso, eles teriam que literalmente darem suas vidas e todas as outras neste conflito que eles mesmos causaram. Examon, agora junto dos Tamers, que tiveram seus Digitamas chocados para formas finais, se unem para pôr um fim em Ogudomon. A forma dos Digimons dos Tamers é meramente especulativo, porém 90% de chance de ser um Victory Greymon e um Zid Garurumon, pois eles aparecem em uma missão do Kinlongmon, sem falar que para obter esses dois Digimons em redes digitais, as condições é literalmente ter em sua geração passada Metal, Garurumon e Dukemon. E no mangá de Digimon Next, as formas finais dos protagonistas usando o Digimon Twin é justamente Victory Greymon e Zid Garurumon. O que me faz pensar que sim, eles ajudaram sim o Examon nesse embate contra o Gudomon. Algo que não mencionei por ser mera especulação é que os Tamers parceiros do Dukemon Cavaleiro Real e do Metal Garurumon, que por consequência vieram a se tornar Victory Greymon e Zid Garurumon, são possivelmente os protagonistas de Digimon Crônico, pois tem uma scan do qual eles aparecem, mas nada é confirmado. Em Digimon Crusaders tem um evento do qual as feras sagradas aparecem como inimigos. Ao derrotá-las, é possível usá-las para enfrentar o Huanlongmon, tendo a chance de, enfim, recrutar todas elas para o seu time. Mas é só isso mesmo. Chegamos então em Digimon Fortune, que atualmente já não está mais disponível e é extremamente difícil de achar algumas informações sobre ele, mas eu consegui achar. Bom, vai lá o resumo. Em Digimon Fortune, as feras sagradas vão até a Packet Island investigar a razão do porquê diversos Digimons conscientes estavam ficando misteriosamente agressivos e selvagens, tornando a convivência da ilha insustentável. Esse evento ficou marcado como The Erode Phenomenon, ou Phenomena Erode. Ao investigar melhor a ilha, eles descobrem vestígios de um vírus, e que ele pode estar ocasionando esse fenômeno anormal. Esse vírus estava afetando parte dos dados da configuração dos Digimons, os fazendo ficar mais violento e com o tempo os corroendo. Esse vírus havia sido selado no passado, e o seu nome é Wish Program, ou Programa Desejo. Inicialmente eles não descobriram quem criou ou qual era a função do vírus. Porém, em meio à investigação eles notaram que o vírus em si estava sendo selado por um programa para impedir que ele afetasse o mundo digital de fato. Esse programa é o programa Fortune, ou programa Fortuna. As feras sagradas também descobriram que alguém havia destruído o programa Fortune para liberar o vírus no mundo digital. Entretanto, as feras sagradas concluíram que o programa Fortune, quando destruído, foi fragmentado pela ilha. Sendo assim, reunindo os fragmentos, o programa poderia talvez ser restaurado. O problema é que os Digimons afetados pelo fenômeno Erode estavam em busca para destruir os fragmentos do programa Fortune. Pesquisando mais sobre o código Fortune, as feras sagradas descobriram que os Digimons, desde o nascimento até o nível adulto, parecem ser relativamente indiferentes ao efeito do Wish Program. Com isso em mente, as feras sagradas foram obrigadas a deixar essa missão encarregada das Sistermons e seriam auxiliadas por Tamers do mundo real, com seus parceiros, já que os humanos já vinham colaborando com as feras sagradas há um tempo. Então, os seus parceiros de nível adulto e criança foram encarregados de ajudar as Sistermons nessa tarefa. Enquanto as Sistermons continuam a investigar a Pact Island, elas procuram por pistas sobre o Wish Program em qualquer lugar possível, mas elas não conseguem encontrar nenhuma informação importante até passarem pela BIOS Icefield e finalmente chegando na Memory Trees. As Memory Trees, são como um santuário, elas são registros da história do mundo digital em forma de árvores. A maior e mais antiga e também mais importante das Memory Trees é a Word Tree Arc, que seria uma árvore colossal de dados. E funciona também como um santuário cuja entrada foi extremamente proibida a mando da Ordem das Feras Sagradas. Porém, como elas não tinham muita opção, elas adentram a World Tree Arc. Conforme as Sistermons continuam sua jornada pela World Tree Arc, elas encontram muitos Digimons que estão tentando reunir o código Fortune, cada um com seu próprio objetivo, como um Phantomon que alegou usar o código Fortune para criar uma cura para o fenômeno Erode. No entanto, seu verdadeiro propósito era na verdade matar todos os infectados. As Sistermon perseguiram e o impediram, afinal o objetivo delas não era matar os infectados, e sim curá-los. Após a derrota do Phantomon, elas seguem em frente, mas dão de cara com um Demon, um dos 7 Grand Lords Demônio. Ele parecia estar lá pelo mesmo objetivo, o código Fortune. Systemon Noir rapidamente assume que o Demon foi o responsável por quebrar o programa Fortune, dado sua natureza, disseminando assim o programa Wish e causando todo o fenômeno Erode na ilha. No entanto, o Demon simplesmente a ignora, dizendo que ele não é o responsável e que as Sistermons, na verdade,
verdade, não sabem de nada e que as feras sagradas estão escondendo a verdade delas. Ele ainda conclui que, se a Sistermon quiser saber da verdade, elas precisariam ir muito mais fundo na World Tree Arc. Com isso, ele vai embora. Continuando sua jornada, as Sistermons encontram então um Ornismon. Esse é um Digimon antigo que pensava estar extinto, mas alguém trouxe ele de volta à vida e foi instruído a não deixar ninguém prosseguir pela Arc Tree. Embora as Sistermons tenham conseguido derrotar ele de alguma forma, os Digimons não conseguem responder o que realmente está acontecendo, mas as Sistermons podem descobrir a verdade se continuarem então muito mais fundo dentro dessa árvore colossal. No final, elas terminam sua jornada encontrando a entrada para um elevador orbital dentro da árvore do mundo. Esse elevador orbital, que parece uma estação espacial, se chama Noah. As Sistermons estão agora na fronteira com o espaço e a Dark Area. O Noah é um elevador orbital que conecta a árvore do mundo diretamente com a Dark Area. Sistermon Blank então conclui que ele pode esconder segredos sobre o Código Fortune e sobre o selo. O Noah é supervisionado por Anubimon. O mesmo dizia se sentir impotente por conta que Demon havia escapado da Dark Area. Com isso, o número de intrusos aumentou dentro de Noah por conta desse acontecimento, e eles precisavam fortalecer a sua defesa. Isso sustenta a teoria do porquê o Ornismon estava lá. Enquanto elas continuavam a explorar as profundezas de Noah, com a permissão agora do Anubimon, elas avistam o Huanlongmon. Nesse momento, elas percebem que houve uma reação do Código Fortune detectado, além de sentir também o programa Wish muito mais intenso e muito mais forte a cada vez que o Huanlongmon se aproximava. É possível que o Huanlongmon então seja a chave para entender como o selo foi quebrado. Depois disso, elas são atacadas estranhamente por Zukiomon. Sem entender o que está acontecendo, elas então batalham com a Fênix. Do nada, no meio da batalha, as outras 3 feras sagradas então surgem, mas logo também entram na batalha contra as Sistermons e os Tamers. Elas continuam se perguntando o que estava acontecendo tanto com as feras sagradas quanto com o Huanlongmon, mas são rapidamente atacadas pelas feras sem nenhum tipo de resposta. Eles então não permitem mais as pesquisas sobre Noah, tentando impedir elas, fazendo com que elas tentassem se afastar. As Sistermons lembram então das palavras do Demon e percebem que as feras sagradas estão realmente escondendo algo delas. Depois de lutar contra as 3 feras sagradas, elas finalmente alcançam as profundezas de Noah. Lá nas profundezas, as Sistermons e os Tamers encontram Kinlongmon, a última fera sagrada, e ele pede para que eles esqueçam tudo o que aconteceu lá e retornem imediatamente para a base. As Sistermons se recusam e decidem lutar contra Kinlongmon para continuar se necessário. Após a batalha contra Kinlongmon, Huanlongmon finalmente aparece diante deles, e é muito claro que há algo de errado com o dragão dourado, mostrando apenas o desejo de devorar todos os dados à sua frente. A Blank então percebe a forte reação do programa Wish em torno do Huanlongmon. É tão grande que poderia corroer qualquer Digimon próximo. As Sistermons então lutam contra ele junto do Kinlongmon para poder acalmá-lo. Então as outras feras então se reúnem e eles juntos derrotam Huanlongmon, que agora está desacordado e mais calmo. Parece que o problema acabou, mas a Noir se pergunta o porquê das feras sagradas que pediram inicialmente para elas procurarem sobre o Código Fortuna estavam lá as impedindo e as atacando. Embora Huanlongmon parecesse estar claramente afetado pelo fenômeno Erode, as 4 feras sagradas não estavam, o que é estranho. Então, por que eles atacaram? Kinlongmon volta e parece estar pronto para responder às suas dúvidas. No início, Kinlongmon parece bravo com as Sistermons por desafiarem as feras sagradas. Ele de fato não esperava isso, embora Noir explica que sem eles irem com toda sua energia, eles não haveriam chance alguma contra as feras sagradas. Então, elas perguntam por que as 4 feras sagradas os atacaram. Kinlongmon explica que a série de distúrbios sobre o programa Wish e o Código Fortune começou com a fúria do Huanlongmon. O Huanlongmon rapidamente notou as rachaduras no selo do programa Wish há muito tempo atrás e tentou reconstruir e impedir a propagação do vírus usando seu próprio corpo. Mas em vez disso, ele foi levado e superado pelo programa Wish. Com isso, foi infectado pelo fenômeno Erode e contaminando os demais Digimons da região. As 4 feras sagradas começam a coletar os fragmentos do Código Fortune para então tentar restaurar o selo destruído e acalmar o Huanlongmon de vez. As Sistermons
irmãos estão surpresos porque as Feras Sagradas literalmente não contaram seu próprio objetivo desde antes. O motivo é simples, a vergonha de serem incapazes de parar um membro de seu grupo sozinhas. Huanglongmon é quem supervisiona as Feras Sagradas, sendo assim, ele é um membro crucial para o grupo delas. Então, elas simplesmente não podiam deixar a vergonha de uma delas ser descoberta pelo resto do mundo, infectando todos os demais pelo fenômeno Erode. Então, elas tiveram que manter segredos sobre isso. Isso significa que as 4 Feras Sagradas estavam apenas tentando descobrir a verdade por trás da fúria do Huanglongmon para evitar o caos no mundo digital, pois se os demais Digimon soubessem disso, provavelmente o mundo digital ia entrar em um grande caos. O Qianlongmon inicialmente estava preocupado com a ideia das Sistermons lutarem contra o Huanglongmon. Ele de fato não acreditava que as Sistermons tivessem chance contra aquele que estava acima das Feras Sagradas, mas parece que suas preocupações eram desnecessárias. Além disso, como o Huanglongmon havia se transformado o principal, infectado, após a sua derrota, a atividade do programa Wish parou gradativamente. Graças às Sistermons e os Tamers, as 4 Feras Sagradas finalmente têm tempo para terminar sua pesquisa sobre o Código Fortune e restaurar o selo para, afim, livrar o Huanglongmon do vírus. Então é hora de retornar para a base e terminar o job. Agora um breve resumo da participação delas em Rearise, porque vai ter um vídeo contando a história do game também em breve, tá? Mas antes eu preciso contextualizar um pouco dos vilões de Rearise, que são os Spirals. As Spirals são formas de vida digital que se originaram como fragmentos de dados que foram gerados pelas fendas entre o mundo real e o mundo digital, materializando-se espontaneamente em ambos os mundos. Os fragmentos desenvolveram sua mente em forma de colmeia, sabe? Como uma mente coletiva. E rapidamente concluíram que seu propósito era continuar se consolidando, mas eventualmente ficaram mais solitários e ressentidos por se sentirem como estranho em ambos os mundos, pois apesar de ter aparência baseada nos Digimons, eles não são Digimons. Eles então inicialmente tentaram alcançar uma auto-atualização, reunindo-se em formas semelhantes aos Digimons, mas não ficaram satisfeitos com a mera imitação e finalmente começaram a tentar criar uma nave semelhante a um Digimon a partir de seus próprios dados. Por acaso, uma dessas tentativas resultou no Digitama do Herismon, quando o Herismon revelou ter seu próprio senso de identidade, impedindo a assimilação, a mente coletiva original descartou ele como fracasso, tá? Então essa é mais ou menos um pouco da origem dos Spirals, vilões, do qual eu vou citar agora no breve resumo da participação das Feras Sagradas em Rearise, tá? No passado, quando uma grande quantidade de pontos digitais se abriu no mundo digital, trazendo uma grande quantidade de Spirals, as 4 Feras Sagradas e os Devas usaram o poder dos Digicores, das 4 Feras Sagradas, óbvio, para abrir uma distorção para atrair todos os Spirals no mesmo lugar, para que dessa forma eles pudessem lidar com todos de uma única vez e ao mesmo tempo. O plano é usar a distorção para mandá-los todos diretamente para Dark Area, o que inicialmente funcionou, porém eles voltaram a atacar novamente e com isso as Feras Sagradas tiveram que contar com a ajuda dos humanos e seus parceiros novamente. A chegada dos Spirals afetou o equilíbrio tanto do mundo digital quanto do mundo real, e então as 4 Feras Sagradas foram forçadas a entrarem em um estado de hibernação, para que dessa forma pudessem restaurar os seus pontos novamente. Então ela deu aos seus subordinados, os Devas, alguns de seus Digicores, para que eles pudessem lidar com este problema dos Spirals enquanto elas hibernavam. Enquanto as Feras Sagradas dormiam, os Tamers, Devas e os demais Digimons partem para os pontos digitais para enfrentar os Spirals que ainda residiam tanto no mundo humano quanto no mundo digital. A ideia é derrotar todos os Spirals antes das Feras Sagradas acordarem, para que assim o equilíbrio pudesse então ser restaurado. Porém, várias coisas acontecem, entre elas o despertar das Feras Sagradas se aproximando. Lucemon se libertou do seu selo. Os Royal Knights presumiram que então havia algum problema com os 3 arcanjos, e de fato eles estavam certos. Isso acabou causando uma guerra total entre os 2 grupos, e com as Feras Sagradas despertadas, elas entraram no conflito. Então os 3 foram capazes de chegar a um acordo depois de muita guerra, graças ao trabalho duro dos Tamers. Os Cavaleiros Reais, os 3 arcanjos e as 4 Feras Sagradas, agora de acordo, se unem aos Devas para lidar com as ameaças dentro do mundo digital. Enquanto os Cavaleiros Reais lidam com as ameaças fora do mundo digital, as Feras Sagradas então partem para tentar restaurar o equilíbrio do mundo digital. Durante os eventos finais do jogo, o Spiral Origin tenta usar o seu poder do Kernel para excluir o mundo digital. Porém, as Feras Sagradas conseguem impedir a sua ação no último segundo, graças aos Tamers. Em Digimon Survive, no passado, 5 jovens de Kamakura foram oferecidos ao
Kenogami para obter o seu poder. No entanto, um deles tinha uma mente perversa, fazendo com que o Kenogami se tornasse selvagem. Devido a isso, os 4 Kenogamis mais fortes agora selaram aqueles Kenogamis selvagens das 4 direções. O mural do primeiro andar do santuário interno mostra Huanglongmon, enquanto o terceiro andar mostra 4 Kenogamis mais fortes, que compartilham aspecto com 4 deuses que protegiam o norte, sul, leste e oeste em textos antigos, ou seja, estão se referindo às 4 feras sagradas. De acordo com Akiharu, o mural mostrava como o mestre foi selado pelos 4 Kenogamis e, portanto, eles deveriam ter pistas sobre o mestre, já que eles estavam correndo solto. Para saber mais sobre suas localizações, a turma decide então ir ao parque de diversões para encontrar Digimon, que de fato sabia sobre eles. Eles contou sobre seu verdadeiro nome, as 4 feras sagradas, e como elas existiam para capturar, suprimir e restringir seu mestre, mas seu poder havia enfraquecido. No entanto, ninguém sabia onde elas estavam, pois ninguém os havia mais visto. Com essas informações, eles buscaram, obviamente, nos santuários que eram feitos para estas feras. O grupo então partiu para obter o poder das feras sagradas, a fim de impedir o plano do mestre, que voltou misteriosamente. Eu não vou dar mais detalhes, porque aí é muito spoiler. O jogo tá mega acessível, tá em português, e em breve vai ter live aqui no canal zerando ele, graças ao inscrito Kras, que me presenteou com o game. Muito obrigado. Em breve a gente vai zerar isso junto, beleza? Mas é claro, antes de finalizarmos esse vídeo, que tá bem grande por sinal, bora conhecer o perfil do Huanglongmon Ruin Mode. Abre aspas, uma forma que ficou fora de controle por ser injetada com energia de ódio e rancor, eliminando o bem e a luz, torna-se uma existência tendenciosa que consiste apenas no mal e nas trevas, e entra em ação para destruir o mundo. De acordo com os registros, as 4 feras sagradas uniram forças e conseguiram suprimir seu modo ruína. Seus movimentos especiais são o Mukioku, que faz com que todo o mundo digital seja engolido pela escuridão, sem qualquer luz, e o Kameisou, que provoca chamas negras em um tornado na escala de um desastre natural. Como podemos ver, o Huanglongmon modo ruína é o catiço, mochila de criança e o pata rachada das feras sagradas, meu irmão. Então, como você pode ver, o perfil dele aponta que ele é realmente maligno. Eu acho isso interessante, porque isso diferencia ele do, por exemplo, o Apocalimon, que apesar de, na sua origem, dizer que ele surgiu de pensamentos negativos que se reuniram com o poder das trevas, em nenhum momento é afirmado que ele é mau ou maligno, ou qualquer coisa desse gênero, diferente do modo ruína do Huanglongmon, o que pra mim faz Digimon ficar muito mais interessante, porque a gente percebe que pode nascer um Apocalimon se ele for criado por alguém bondoso, ele vai agir de forma bondosa. A sua origem no perfil oficial não dita necessariamente que ele não possa surgir de outras formas, né? Então eu acho interessante porque o perfil do modo ruína deixa bem claro que esse modo torna ele mal, torna ele maligno, né? Enquanto o perfil, por exemplo, do Apocalimon não fala que ele tem sempre que ser dessa forma. Então eu acho interessante como o Digimon trabalha bem o mal. Não é simplesmente preto no branco. Tem várias nuances e tudo mais que é só você interpretar de uma maneira geral que você vai entender. Porque ali, como eu disse, o perfil é uma base. É pra gente ter noção de muitas características do Digimon, muitas vezes sua origem, sua importância, sua lore. Não significa que todos vão ser exatamente como tá ali, entenderam? Bom, esse vídeo tá bem longo, eu espero que vocês tenham visto até o final, então, de coração, muito obrigado a quem assistiu tudo. Se puder, hype o vídeo, porque ajuda bastante, vocês não têm ideia do quanto isso deu trabalho. Bom, novamente, ritual, se eu esqueci de alguma coisa, me equivoquei alguma coisa na tradução, que pode ser bem possível, me corrija nos comentários, sempre com educação e a fonte também, para que a gente possa, então, tá sempre passando a informação oficial. Então, se vocês puderem levar esse vídeo adiante, eu agradeço genuinamente. Bom, então é isso. Eu espero de coração ver vocês no próximo vídeo. Fiquem bem e até a próxima.